O Salmo 91 vai nos falar assim, eu não sei se nós teremos tempo de abordar todos os 16 versículos, mas ele começa falando para nós: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. E a sua verdade será como escudo e broquel. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola no meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropece com o teu pé em pedra. Pisará o leão e a cobra, calcará aos pés o filho do leão e a serpente. Portanto, tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei e pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na sua angústia, dela o retirarei e o glorificarei. E ele conclui dizendo: fartá-lo-ei com gorduras de dias, com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Que a tua palavra, ó Deus, nos sustente, que tu fales conosco, ó Deus. Nós precisamos tanto de ti, nós necessitamos da tua palavra. Ministra, Senhor, nosso coração. Obrigado, ó Deus, por ela, fonte de vida, em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, há uma discussão muito que é feita sempre sobre a origem, ou melhor dizendo, de quem é esse salmo. Esse salmo foi escrito por quem? Alguns afirmam que do Salmo 90 até o Salmo 100, cento e pouco, é por Moisés, 101, melhor dizendo, né? Seria por Moisés, porque Moisés escreve o Salmo 90 e o Salmo 91 seria uma continuidade do Salmo 90, ou porque se não tem nenhuma clareza a respeito de quem escreveu, obviamente se atribui ao anterior esta obra. Mas outros dizem que esse salmo é de Davi Meleque, que é o rei Davi. Eu sei que se for de Moisés ou se for de Davi, ambos tiveram a inspiração do mesmo autor, que foi o Espírito Santo, que Deus nos inspirou para que escrevesse e deixasse essa obra tão maravilhosa para nós, como sendo uma oração que expressa, e alguns falam a respeito desse salmo como sendo um salmo messiânico que fala de Jesus. Outros afirmam que esse salmo é um salmo que expressa a gratidão do povo de Israel em relação
a maneira como Deus tem cuidado deles. E aí, por isso, atribuem a Moisés que no deserto, nesses 40 anos, nesta caminhada, eles entoavam esse cântico. E, irmãos, e é interessante, porque quando a gente lê esse salmo, nós lemos numa perspectiva de que é de esperança. Esse salmo é um salmo de esperança. E eu lendo esse salmo, buscando algumas informações a respeito, me surpreendeu o fato de que os judeus, eles lêem esse salmo quando eles estão sepultando a pessoa. É um salmo que diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. E eles leem esse salmo. O judeu, ele lê, ele canta esse salmo, ele fala desse salmo quando ele está sepultando um judeu. O que nós podemos, irmãos e irmãs, nesta noite, compreender? Eu queria que o Espírito Santo te desse graça, a mim também, no sentido de compreender, não aquilo que eu vou falar, mas também aquilo que Ele quer dizer de maneira muito específica. Porque às vezes Deus fala de uma maneira em que nós estamos precisando ouvir. E Ele usa uma palavra dEle, que faz toda a diferença para nós, quando nós lemos a palavra de Deus. E Ele começa assim dizendo, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Há uma outra versão que eu gosto, que diz assim: aquele que escolhe para a sua habitação permanente o lugar secreto do Altíssimo, estará sempre em relação direta com as onipotências de Deus. Que coisa linda! Aquele que escolhe para a sua habitação, porque o texto vai falar para nós que aquele que habita, isso é, aquele que tem como seu domicílio, não é um lugar esporádico, não é um lugar de visitação, não é um lugar em que você passa alguns dias, mas ele diz, aquele que tem como sua habitação, isso é, sentar-se, ele diz, aquele que habita, aquele que está, aquele que determina que aquele lugar é o lugar da sua habitação. Ele está nesse esconderijo, ele habita no esconderijo do Altíssimo. Ele habita no esconderijo do Altíssimo. E aqui, irmãos e irmãs, é muito interessante porque essa palavra Altíssimo, ela está relacionada a Elohim, que nós cantamos aqui agora há pouco. Não há outro Deus como esse Deus. Ele é o Deus acima de todos e de tudo. Ele é superior. Ele é o Altíssimo. Isso é, não há outro nem comparado na sua altura e envergadura. Ele é único. Como dizia aquele teólogo Calbart, ele dizia, Deus é um ser outro, totalmente outro. Ele é altíssimo. E aí ele nos assegura de que aquele que habita, aquele que está com o Senhor, ele usufrui de uma experiência gloriosa. Obrigado, André. Você chegou e já está contribuindo para o culto. Eu também, André. Muito bem. Você continua influenciando aos outros, viu? Irmão pentecostal. Aquele que habita no esconderijo. E aí, irmãos, eu queria que você caminhasse comigo para te encorajar, para você entender que há algumas recompensas
para quem caminha e para quem vive na presença do Altíssimo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E eu lembrei desta pessoa, aquele que mora, aquele que habita, ele tem uma experiência como essa, que está escrita lá em Isaías no capítulo 6. No ano em que morreu Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um deles tinha 6 asas, e com 2 cobriam o seu rosto, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Nós queremos ter coisas do céu, nós queremos ouvir coisas do céu, nós queremos receber coisas do céu. Está começando a melhorar. Nós queremos ver o céu aberto. Nós temos que estar habitando no esconderijo do Altíssimo. Isaías fala. E você pode dizer assim: mas era Isaías? Não, Isaías era igual a mim, igual a você, né, irmã Rosa? A diferença é que ele era alguém que habitava, era aquele que habitava, e é tanto, irmãos, que ele é igual a mim, a você. Então ele disse: olha aqui, olha, quando ele teve essa visão maravilhosa da presença de Deus, que dizia: e os umbrais das portas se moveram, e a voz daquele que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Aquele homem disse: então, ai de mim, pois eu estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Deus, por bondade e misericórdia, não nos consome. E ele olha e diz assim: então disse, porém um dos serafins voou para mim, trazendo em sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e expiado o teu pecado. Irmãos e irmãs, que maravilha é aquele que habita. Você tem habitado? Você tem habitado no esconderijo? Esse é o nosso desafio, de que nós precisamos entender que as coisas elas funcionam com uma certa sincronia. Eu planto, eu colho. O que eu semeio, eu vou colher. Se eu quero colher coisas espirituais, eu preciso semear no reino espiritual. E ele vai dizer que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aí ele diz que acontece algo de maneira maravilhosa. Deus se revela. E ele vai continuar dizendo que a sombra do Onipotente descansará. E aqui, irmãos, quando eu vi essa sombra, eu lendo um comentário, ele diz que esta sombra é aquele que se assenta debaixo do carvalho. Né, irmã Lucília? Aquele que se senta debaixo do carvalho, porque ele sabe que o Messias, ele sabe que o Senhor vai falar, que o Senhor vai se manifestar. Então eu preciso conhecer, eu preciso continuar pesquisando, assim como ele tinha aquele interesse, ele tinha aquela vontade de saber quem era o Messias, quem era o Senhor, e ele não perdia tempo sentado debaixo do carvalho, até o dia em que Jesus aparece, e ele diz: as tuas orações foram ouvidas. Você queria conhecer quem era o verdadeiro Messias, e ele chegou. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, e na sombra do Onipotente ele está, ele descansa. Ele descansa.
porque Deus é proteção. Ele nos assegura, irmãos, nesse primeiro versículo, de que o Altíssimo, aquele que não há ninguém que se compare, ele vai dizer que aquele que é onipotente, a sombra do onipotente, ele vai falar para nós que ele é o grande El Shaddai, aquele que supre as nossas necessidades todas. É dele que emana tudo o que nós precisamos, dele vem toda a provisão. El Shaddai, quer dizer, aquele que provê. E Ele é o nosso provedor, e não é só provedor das questões materiais, Ele é um provedor de todas as áreas da sua vida, todas as áreas emocionais, físicas, espirituais, tudo que você é, tudo que você almeja, tudo que você tem, é provisão dEle. Por isso, irmãos, a importância de nós compreendermos que nós precisamos não simplesmente visitar, mas nós precisamos ter residência, temos endereço fixo, que é habitar no esconderijo do Altíssimo. Que maravilha, irmãos e irmãs, quando a gente lê o Deus revelado, o Deus elevado, o Deus acima de todos os deuses, Deus Elion, o Deus Altíssimo. Ele vai falar o El Shaddai, o Todo-Poderoso, o provedor. Está lá em Gênesis capítulo 17, do versículo 1, versículo 2 e o versículo 17. Ele vai falar para nós também nesse texto, de que direi do Senhor, Yahvé, o Deus de promessa, o Deus que diz, eu sou. Quando Moisés estava inquieto e dizia, o que eu vou dizer para o rei? Ele diz, o grande eu sou te enviou. Eu era, eu sou, eu serei. No hebraico diz que eu sou, eu era, eu sou, eu serei. O grande eu sou, não há presente, não há passado, Ele é sempre, é imutável. Ele é imutável, Ele é, sempre foi e sempre será o mesmo, o imutável. Que fez tudo do nada. Ele disse e se fez. É interessante, irmãos, quando a gente lê esse texto, porque ele vai falar para nós da importância de nós habitarmos em Deus. Deus é o seu acolhedor. E se existe uma coisa que nós necessitamos e temos essa necessidade, é de sermos acolhidos. Tem gente que faz de tudo para ser acolhido, para não ser escanteado, para ser rejeitado. Nós não gostamos da rejeição. Nós temos dificuldade com a rejeição. E Deus nos diz que nós não seremos, sob maneira nenhuma, rejeitados, porque Ele nos ama. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa, porque Ele é amado, e o amor dele se estende de uma maneira sobrenatural. E é interessante, irmãos e irmãs, eu queria que você prestasse atenção a isso. Que a primeira característica dessa proteção divina, que talvez se a gente tivesse essa disposição de compreender e vivenciar isso, nós não queiramos mais outra coisa. Abra comigo, por favor, no Salmo 25, 14. Salmo 25, 14. Que vai dizer para nós que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele tem acesso ao segredo do Senhor. É com aqueles que o temem. E darás de mostrar a sua aliança. Irmãos, é tão gratificante para nós, quando nós sentamos com alguém e aquela pessoa diz assim, olha, eu confio tanto em você, que eu compartilho
E eu confesso aos irmãos que eu não compartilho os meus planos, meus projetos com qualquer pessoa, não. O Pedro diz que ele gosta de um pregador, e o pregador disse que olho grande é pior do que macumba. Inveja é pior do que macumba. Deus está dizendo que aquele que escolhe ser amigo dele, que aquele que escolhe morar, habitar, tem a satisfação da sua companhia. Tem a doce e satisfatória companhia dele. Ele se revela, ele se abre, ele senta, ele conversa, e ele fala para você dos seus segredos. Você conhecer os segredos de Deus é algo espetacular. Nós temos vivido um tempo, irmãos, em que a igreja fala muito de Deus, sobre Deus, mas poucos conhecem a Deus. Muitos conhecem sobre Deus, mas poucos conhecem Deus. E aqui, irmãos, esse salmo ele nos convida a nós sairmos desse patamar de distanciamento e dizer para nós: habite. Porque se você habita, lá você encontra um esconderijo, você encontra um lugar em que há uma revelação. Esse esconder, você está amparado, você está guardado, você está protegido, você está em comunicação com Deus. E aí, diz o texto, que ele vai descrever algo que está escondido dos outros, oculto, daqueles que não conhecem, daqueles que são pessoas que não comungam, não se relacionam. É um grupo muito especial, irmãos. É um grupo muito especial. E às vezes a gente não entende. E assim é bom a gente, quando vai a um local e alguém toca na gente e diz: eu tenho uma palavra de Deus para você. Irmão, falou que tem culto de revelação, a igreja fica assim. E aquela pessoa diz assim: eu tenho um recado de Deus para você. Todo mundo gosta, né? Mas o bom, irmãos, não é a gente receber o recado de Deus. O bom é a gente ter acesso direto a quem fala os recados. Amém, querido? Ouvir dele, direto da fonte. Né, irmã Sônia? Ouvir direto da fonte e ele se revelar, assim como ele se revelava a Isaías, homem de Deus. Não apenas estamos em Deus, mas Deus permanece em nós o tempo todo. Quando nós nos escondemos no esconderijo do Altíssimo, Deus permanece conosco o tempo todo. Abra sua Bíblia, por favor, em João, no capítulo 15. Do versículo 4 ao versículo 10. Estarei em ti, em mim, está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos.
Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Irmão, sem você estar na sombra do Altíssimo, você não consegue ter aquilo que é a essência, que é Deus em você. Porque Deus em nós, esperança da glória, nós podemos vencer a adversidade. Nós podemos vencer o dia mau. Nós podemos vencer as adversidades. E ele continua o texto dizendo que há uma condição: se você estiver em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiseres e eu vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, eu também vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecei no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, permaneço no seu amor. É uma relação. E aqui, irmãos e irmãs, é muito interessante, porque quando a gente lê esse texto, nós vamos percebendo. Deixa eu voltar para ela, que eu já fechei aqui. Preste atenção. 15. Ela é uma relação cumulativa. Você já ouviu essa expressão? Cumulativa. Existe a acumulativa e existe cumulativa. A acumulativa é aquela que você acumula e você perde. Mas a cumulativa não perde. A cumulativa é algo que aumenta de intensidade. Jesus está dizendo para nós, nessa passagem, que se eu estou nele, ele vai estar em mim. Isso é, se eu estou à sombra do Onipotente, essa relação, ela é cumulativa, ela não se desgasta, ela não se perde, ela só é intensificada, ela só é acrescida, ela é aumentada, de grau em grau, de fé em fé, de glória em glória. Quanto mais você tem, quanto mais você busca, quanto mais você recebe, e essa espiral, ela é só crescente, ela é cumulativa. Deus fala para mim e para você, que aquele que nos dá, Ele está dizendo que tem interesse e desejo de nos dar muito mais. Mas há uma condição: eu preciso estar habitando nele. Eu preciso habitar nele. E aqui, irmãos, é interessante que hoje é a maior ansiedade, a maior inquietação do ser humano é o descanso. Quantos e quantos de nós temos vivido tempos de ansiedade, de inquietação, e tudo que nós queremos é deitar, botar a cabeça no travesseiro e ter um sono reparador. Com todo o barulho que você tem ao seu redor, Deus está dizendo que Ele é aquele que é onipotente e que nele você descansa. E aquele que vive essa experiência, ele vai dizer assim, que ele vai ter clareza a respeito, e ele vai dizer assim: direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Nós temos irmãos e irmãs, pessoas que estão passando por fases na nossa comunidade de fé, de que esse salmo, ele tem sido um salmo bem desafiador. Porque você vê esse salmo e diz assim: pastor, esse salmo é bonito, mas não combina comigo não. Não tem sido assim não.
Né, Patrícia? A irmã Patrícia tem passado por uma fase na sua vida e que nós temos orado por ela e nós temos pedido que Deus faça a obra na vida dela. Mas temos, irmãos, a certeza de que mesmo em meio a tudo que ela tem passado, ela pode dizer: direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Você pode dizer isso? Mesmo diante de tanta situação, de tanta adversidade, de tanto aperto, de tanta inquietação, de tanta tribulação, eu posso dizer: darei do Senhor, Ele é o meu Deus. Ele é o meu Deus. É um esforço, irmãos, para alguns, mas é uma atitude de fé para muitos outros. Ele é o meu Deus. Eu não tenho outro a recorrer. Ele é o meu Deus. Ele é o meu Deus. E Ele não é só o meu Deus, Ele também é o meu refúgio. O meu refúgio não é a casa do meu vizinho, o meu refúgio não é a casa da minha mãe, não é a casa do meu pai, não é a casa dos meus filhos, não. O meu refúgio é o Senhor. O meu refúgio não é o Bradesco, o Itaú, nem o Unibanco, nem Banco do Brasil, nem Caixa Econômica. Nem aquela que tem um cachorro bem bonitinho que você gosta, Crefisa. O meu refúgio é o céu, aquele que habita sobre tudo e todos e que governa tudo e todos. Esse é o meu Deus, é Ele o meu refúgio, é Ele a minha fortaleza, e nele eu confio. Irmãos, o texto está dizendo que é uma decisão sua. Deus está dizendo que Ele é esconderijo, que Ele é altíssimo, mas aqui Ele passa a dizer que você declara como verdade que Ele é o meu refúgio, que Ele é a sua fortaleza e que você confia nele. Confiar nele. Confiar no Senhor. Deus é o nosso protetor. Deus é o nosso protetor. Amém, queridos? Amém. Deus é o nosso protetor. Ele vai dizer para mim e para você, no versículo 3, que Deus é aquele que é o nosso protetor e Deus é aquele que nos dá livramento. Deus nos dá livramento. Diz: por Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-ás com as suas penas e sob as suas asas estarás seguro, e a sua verdade é pavê e escudo. Ele te livrará do laço, daquele que é perverso, daquele que intenta contra você, daquele que busca te prejudicar, daquele que quer a sua ruína, daquele que tem inveja de você, daquele que não quer ver a sua vida prosperar, que não quer ver a sua vida prosseguir. Ele te livrará do laço daquelas pessoas que têm pensamentos perversos ao seu respeito. Ele te livrará, assim como um laço que é armado por nós. Existem laços, irmãos, que são lançados todos os dias para que você possa cair, para que você não possa continuar, para que você possa desistir, para que você possa abrir mão daquilo que é seu, já dado como certo. Da peste perniciosa. E essa peste, irmão, perniciosa, ela é algo que atribui a nós como sendo enfermidades em que dispomos de poucos recursos. Eu lia hoje no jornal O Globo que disse que o Brasil, ele adiantou 10 anos o período de envelhecimento. Porque foram 700 mil vidas ceifadas na pandemia. O que estava previsto para a população, em termos de parada de crescimento, essa diferença foi agora antecipada 10 anos.
E aqui nós podemos perguntar a alguns que não estão entre nós, mas nós estamos aqui, e que nós não tínhamos o que fazer, a não ser confiar, e o Senhor nos deu o privilégio de continuarmos vivos. Talvez você tenha visto pessoas amadas irem, mas Deus te preservou, porque você tem um propósito, Ele tem algo para você, ainda a sua obra não acabou, Deus tem algo para mim, Deus tem algo para você, por isso que Ele nos livra do laço do passarinheiro, dessa peste perniciosa, Ele nos guarda, mesmo quando nós não temos recurso algum ou poucos recursos. Use máscara, se banhe com álcool, contamine tudo, mas mesmo assim não é garantia. Temos que fazer a nossa parte, mas Ele é quem nos guarda da peste perniciosa. Ele é quem nos guarda, irmãos, da peste. Ele é quem nos cobre. E o texto vai dizer que Ele nos cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. Quando eu li, irmãos e irmãs, esse texto, e aqui a gente precisa pedir de Deus sabedoria, porque muito do que nós lemos, ela se perde na perspectiva de que nós lemos numa cultura ocidental, quando na verdade o Salmo ele é escrito por judeu para judeu, dentro de uma cultura, de um contexto judaico. E até achei interessante que o Rafael, quando eu cheguei hoje, ele disse: pastor, eu estou com um Strong aqui agora no celular, né? E é interessante, irmãos, eu queria que você prestasse atenção, porque quando ele fala para nós que ele cobrirá as suas penas e debaixo das suas asas, anote na sua Bíblia esse entendimento do que seriam essas suas asas. Para alguns irmãos aqui, penas e asas estão falando, comparando a Deus como sendo aquele que guarda debaixo, como usando uma expressão, uma metáfora de um pássaro que coloca os seus filhos debaixo. Mas há uma outra interpretação que eu achei muito interessante, e é a perspectiva que o judeu tem a respeito desse salmo. Eu queria que você abrisse comigo o texto que está em Lucas, no capítulo 8. Lucas capítulo 8, no versículo 43 a 48. Amém? E uma mulher que tinha fluxo de sangue havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhuma pudera ser curado. Chegando, pois, por detrás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo de seu sangue. E disse Jesus: quem me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizem: quem é este que tocou? E Jesus disse: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e, prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todos o povo a causa por que ele havia tocado, e como logo sarara. E ele disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, e vá em paz. Você percebeu que em várias passagens da Bíblia,
fala que as pessoas queriam tocar na ponta das vestes de Jesus? Por que não poderia tocar no braço, não poderia tocar na cintura? Por que o texto fala sempre que queriam tocar na ponta das vestes? É interessante, irmãos, porque vai falar para nós que o judaísmo é uma religião de acessórios. É muito importante porque quando você vai ver, eles dão muito valor aos aspectos da roupa, né? Dos detalhes. É muito cheio de detalhes. Quando Deus manda que construa o tabernáculo, e Ele faz uma série de exigências, e diz o tamanho, diz como tem que ser feito, o tipo de material que tem que ser feito, interessante. E o judeu, ele entende o seguinte, que aqui a túnica, e você vai ver lá na palavra, canaf. Canaf, ela quer dizer borda, quer dizer canto da roupa, quer dizer lado da roupa, quer dizer extremidade, mas também quer dizer asa. Então, irmãos e irmãs, nós podemos, e não há nenhum tipo de dificuldade de nós crermos que no Salmo, quando ele nos chama para esta verdade revelada, de que nós precisamos tê-lo como sendo aquele que cobre-nos com as suas asas, isso é, ao nosso encontro com ele, nas bordas, em tocar na franja, porque nas roupas dele, aquele que tocasse e manifestasse o poder, esse verdadeiramente era o Messias. Por isso, irmãos, que as pessoas, elas liam, elas estudavam, elas buscavam o conhecimento de quem Deus era, e esse Messias que viria, e uma das características desse Messias que viesse, seria que quando se tocasse nas asas, ou se tocasse nas franjas, nas bordas das suas vestes, seriam curados. Por isso você vê, de tal forma as pessoas queriam, se pelo menos eu tocasse na ponta, isso é, se eu tocasse na franja, isso quer dizer, tocasse na ponta daquilo que era roupa, que significava para ele a presença manifesta, porque o Messias traria consigo a condição de cura, canaf. Nós vamos encontrar, irmãos e irmãs, em Números capítulo 15. Números capítulo 15, versículo 38 e 39. Números 15. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes que nas bordas das suas vestes façam franjas, e pelas suas gerações e nas franjas ou asas ponham um cordão de azul que lembrava o céu, e as franjas vos serão para que, vendo-as, lembrei de todos os mandamentos do Senhor. Canaf. Outro texto que é interessante, está em Zacarias, você está colocando para nós aí, né? Zacarias no capítulo 8, versículo 23. Coloque, por favor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naqueles dias 10 homens, e aqui 10 é um número, né? A gente tem que observar a gematria, ou gemátria na Bíblia, os números, eles falam, e esse número 10 aqui, ele está falando não é de 10, mas de completude, de um valor que pode ser acima disso, tá certo? De todas as línguas, então não são 10,
Seriam homens, muitos homens de todas as línguas e nações, agarrarão firmemente a barra das vestes de um judeu e dirão: nós vamos com você, porque ouvimos dizer que Deus está com o seu povo. Irmãos, a gente vê na Bíblia, em Mateus capítulo 14, 34, 36, que a multidão corria para tocar na orla, na asa de Jesus, e todos que tocavam eram curados. E rogavam-lhes que ao menos pudesse tocar na orla de sua roupa. E foi daqui, irmãos e irmãs, que o povo tirou esta verdade. Para os judeus, quando você fala de asa, eles já sabem que é orla. E das roupas. Então todo judeu já sabia que Jesus fosse realmente o Messias. Apenas tocar na orla da sua veste seriam curados. E a mulher de fluxo de sangue nos lembra isso. Então somente tocar. Mateus capítulo 5, versículo 28 vai falar para nós a mesma coisa. E verdadeiramente todos sabiam que Jesus Cristo era o Filho de Deus, Ele era o Messias. E o texto vai continuar, irmãos e irmãs, para nós, voltando para o Salmo 91, que nós precisamos lê-los, irmãos, à luz daquilo que o Senhor tem falado, e é importante, porque essa promessa ela foi dada para o povo de Israel. Ela foi dada para nós. E ele vai continuar dizendo: e debaixo das suas asas te confiarás. A tua verdade será a tua verdade. Eu sou a verdade, diz Jesus. Eu sou a verdade. O caminho, a verdade e a vida. A sua verdade será escudo. E aqui, irmãos, é interessante que você tem dois tipos de instrumento de defesa: o para ataque maior e para defesa individual. Ele fala para nós de uma relação de escudo, em que você está sendo atacado como sendo um grupo, né? E o exército romano mostrava muito bem isso, quando eles eram treinados para juntarem todos aqueles escudos, para que eles pudessem se proteger, e eles faziam uma forma de camuflagem, né? E eles conseguiam se guardar, mas existiam embates que eram embates corpo a corpo, e aí você precisava de um menor. E aqui, irmãos, é muito interessante e singular, porque nos passa também uma verdade de que, como comunidade de fé e como povo escolhido do Senhor, nós às vezes precisamos, como esse exército que o Senhor chamou, nós precisamos embraçar todos nós esse escudo e fazermos uma luta, uma resistência. Obrigado, irmã Sônia. Sem você esse sermão não conseguiria terminar. Uma resistência. Daí a importância que você tem, meu irmão, minha irmã, de estar na casa do Senhor, de estar junto conosco, embraçado esse escudo, porque esse embate do reino espiritual, quando nós estamos juntos, nós somos mais fortes, nós somos mais atrevidos. Mas nem sempre você está só como comunidade. Às vezes você precisa do seu embate individual. Mas Deus disse: olha, tanto se você estiver precisando nesse sentido mais amplo ou num sentido mais específico, e aqui eu vejo com bloqueio de maneira muito específica. Ele diz: eu sou o que você precisa. Para todo tipo de combate que você vive, eu sou o escudo que você precisa. Amém, meu irmão? Eu não sei qual é o ataque que você está sofrendo esses dias, mas Deus está dizendo que Ele é o seu escudo, seja Ele escudo ou bloqueio, seja Ele qual for a forma que você está sendo atacada, mas Ele está dizendo que não há arma forjada contra você. Tudo quieto lá fora, mas aqui dentro está uma verdadeira batalha. Ele está dizendo:
que Ele é aquele que é o Senhor, em que você não precisa ter medo nem do que está fora e nem do que quer te assombrar aqui dentro. Por isso, irmãos, a importância de você habitar no esconderijo do Altíssimo, porque Ele te ajuda a dissipar toda a ansiedade, inquietação e medo. Isso não te pertence. Isso não te pertence. Amém, querido? O medo não te pertence. O medo não te pertence. Creia. Creia, ou você tem fé, ou você dá lugar ao medo, e o Senhor diz: não tenha medo do terror noturno, nem da seta que voa de dia, e nem da peste da escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. E Ele vai dizer: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, esse passa incólume, esse consegue sobreviver, ele consegue ser um resistente. Que nessa noite, meu irmão, minha irmã, você receba essa palavra como sendo algo verdadeiro. Que Deus é para você abrigo, Deus é para você sombra, para você conhecê-lo. Deus é para você refrigério. Deus é para você fortaleza. E Ele te chama para que você toque nas pontas das suas vestes. Toca. Se você tiver a ousadia, toca nas vestes. Meu socorro vem.